E aí, tudo certo? Bora desvendar hoje a engrenagem fundamental que move o nosso mundo, a economia. Pode até parecer um bicho de sete cabeças, mas as peças se conectam de uma forma que, olha, faz todo sentido. Vamos mergulhar nisso. Para começar, eu já lanço uma pergunta. O que exatamente um pão tem a ver com o salário que cai na conta no fim do mês? Pode parecer meio nada a ver, né? Mas a resposta para essa pergunta revela a essência de como a economia inteira funciona. E é isso que a gente vai descobrir junto. Bom, para começar, vamos entender a razão de ser disso tudo. Por que, afinal, a gente precisa de um sistema econômico? A resposta cabe em uma única palavra: escassez. O lance todo da economia está nesse dilema aqui. De um lado, os nossos desejos são basicamente infinitos. A gente sempre quer mais alguma coisa. Do outro lado, os recursos para conseguir essas coisas, tempo, matéria-prima, mão de obra, são limitados. E economia, no fundo, é a ciência de como a gente faz escolhas nesse cenário. E para dar um jeito nesse conflito, as sociedades criam o que a gente chama de sistema econômico. Pensa nele como um grande manual de regras do jogo, que define como vamos usar nossos recursos limitados para tentar satisfazer o máximo de desejos que der. Beleza, já entendemos o porquê. Agora, quem é que joga esse jogo? Vamos conhecer os personagens principais dessa grande história econômica. Claro, existem outros jogadores importantes, tipo o governo, o resto do mundo, mas olha, o coração de tudo mesmo bate na relação entre dois grupos principais: as famílias, ou seja, nós, os consumidores, e as empresas, que são as produtoras. Entender essa relação é a chave para entender todo o resto. Tá, e qual é a das famílias nessa história? Pensa assim, elas fazem duas coisas que são chave. Primeiro, elas fornecem os ingredientes da produção, principalmente o nosso trabalho. Em troca disso, elas recebem uma renda, um salário. E com essa grana, fazem o que todo mundo faz. Compram as coisas de que precisam e desejam. E as empresas? Elas fazem a outra metade da dança, sabe? Elas pegam esses fatores de produção que as famílias oferecem, tipo trabalho, e usam para criar bens e serviços, aí elas pagam por isso, gerando a renda das famílias, e depois vendem seus produtos, conseguindo a receita delas. É tipo uma dança mesmo, tudo se encaixa direitinho. E falando em dança, é justamente essa troca que nos leva para o centro de tudo, um conceito chamado fluxo circular da economia. É o ciclo que nunca para. O mais importante aqui é sacar que isso não é uma via de mão única, de jeito nenhum. É uma troca constante, um circuito fechado que alimenta o motor da economia. E esse circuito, olha só, é tão importante que a velocidade com que ele gira é o que os economistas usam para medir a saúde de um país, o famoso PIB. Esse circuito tem duas metades. O primeiro a gente chama de fluxo real. É o fluxo das coisas de verdade, sabe? Coisas que a gente pode pegar. O trabalho de uma pessoa, por exemplo, vai da casa dela para a empresa. E em troca, um produto, tipo o pão, vai da empresa para a casa de alguém. É o fluxo das coisas. E do outro lado tem o fluxo nominal, que, basicamente, é o fluxo da grana. E ele se move exatamente na direção contrária. A empresa paga um salário para a família pelo trabalho, e a família usa esse dinheiro para pagar pelo pão. Pensa no dinheiro como o óleo que faz essa máquina toda do fluxo real rodar lisinha. E é aqui que a mágica acontece. Os fluxos real e nominal não são coisas separadas. São literalmente as duas faces da mesma moeda. Numa economia moderna, um não vive sem o outro. O fluxo de coisas é o que dá sentido ao dinheiro, e o dinheiro é o que permite que o fluxo de coisas aconteça em uma escala gigante. Certo? Mas onde é que essa troca toda rola? Basicamente, em dois grandes lugares, ou mercados. No mercado de bens e serviços, que pode ser um supermercado, por exemplo, as empresas vendem e as famílias compram. E no mercado de fatores de produção, que é tipo o mercado de trabalho, a lógica se inverte. As famílias vendem sua força de trabalho e as empresas compram. Beleza, já entendemos o fluxo. Mas do que são feitas as coisas? Quais são os ingredientes que as empresas usam para criar tudo o que a gente compra? Vamos olhar essa receita mais de perto. Então, esses ingredientes, no economês, a gente chama de fatores de produção. São 5 categorias principais que, quando a gente combina, dão origem a tudo que existe para comprar. Vamos passar um por um rapidinho. Terra não é só o chão, é tudo que vem da natureza. E o pagamento por isso é o aluguel. Trabalho é o nosso esforço físico e mental e a gente recebe salário por ele. Capital não é só dinheiro, viu? São as máquinas, as ferramentas. E a remuneração por ele são os juros e dividendos. Empreendedorismo é a coragem de juntar tudo isso e arriscar, buscando lucro. E, por fim, a tecnologia, que é o conhecimento de como fazer as coisas e que gera royalties.
Ok, a gente já viu os ingredientes, já viu o processo, agora vamos dar uma olhada no prato pronto, o universo gigantesco de bens e serviços que essa máquina toda produz. Mas, afinal, o que faz uma coisa ser um bem econômico? Tem que ter 3 características. Primeiro, utilidade. Tem que servir para alguma coisa. Segundo, escassez. Não pode ter de graça e à vontade para todo mundo. E justamente por ser útil e escasso, ele ganha a terceira característica, valor. E aí pode ter um preço. E claro, economista adora botar tudo em caixinha, né? Então vamos lá. Os bens podem ser de consumo, tipo comida, que a gente usa direto, ou de capital, tipo uma máquina que faz outras coisas. Podem ser privados, como um carro, que só uma pessoa usa por vez, ou públicos, como a luz da rua. E também podem ser duráveis, tipo uma geladeira, ou não duráveis, como um cafezinho que a gente toma e acaba. E toda essa produção aí pode ser dividida em 3 grandes áreas, ou setores. O primário é quem tira as coisas da natureza, tipo a agricultura e a mineração. O secundário transforma isso, é a indústria. E o terciário é o setor de serviços, como o comércio, os hospitais. E aqui vai uma curiosidade. Quanto mais desenvolvida a economia de um país, maior tende a ser o setor de serviços. E com tudo isso, a gente finalmente volta para nossa pergunta lá do começo. O que o pão tem a ver com o salário? Agora a resposta está clara. Tudo. O salário é o dinheiro, um fluxo nominal que a gente recebe pelo nosso trabalho, que é o fluxo real. E a gente usa esse dinheiro para comprar o pão, outro fluxo real, o que manda o dinheiro de volta para a empresa, completando o ciclo do fluxo nominal. É a economia inteira girando em uma simples ida à padaria. E então, o que a gente viu aqui foi o motor da economia funcionando redondinho, sabe? No mundo ideal. A interação, os fluxos, a produção. Só que isso levanta uma outra questão, né? Se esta engrenagem básica, o que acontece quando ela emperra ou quebra? O que são a inflação, a recessão e qual é o papel do governo para tentar consertar isso tudo?